Ok, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de genética. Só que essa aula a gente vai trabalhar apenas questões. Vamos trabalhar questões envolvendo as leis de Mendel. Fala, professor, mas eu não lembro mais das leis de Mendel. Nós temos uma videoaula, por sinal está até bem extensa, né? Mas aqui a gente trabalha as leis de Mendel, as duas. Eu trabalho ainda conteúdo de genes letais e a dominância incompleta. E também heredogramas. Então você volta lá, assiste e vem aqui para as questões que vai começar com essa questãozinha aqui bem fácil. Só lembrando, ó, quando eu trouxer o enunciado da questão, você pode apertar o pausezinho no vídeo enquanto você responde. Aí quando você vê que está com a respostazinha sua, continua, aperta o play, né? E vem a nossa explicação e vai dar certinho. Então perceba que ele pergunta, de acordo com a segunda lei de Mendel. Ele já te deu a dica belezinha aqui, ó. Segunda lei. Você tem o quê? Vários genes, né? Várias características trabalhadas ao mesmo tempo. Então o cruzamento que nós temos, Azão Azinho, Bzão Bzinho e Czão Czinho. Ele é triíbrido. Cruzado com totalmente homozigoto. Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, Czinho Czinho. Ele quer saber qual a chance de produzir descendentes também triplo heterozigoto, né? Ou seja, com o mesmo genótipo de um dos pais. Então você aperta o pausezinho aí, né? Do vídeo, tenta fazer. Aí quando você terminar, aperta o play de novo que a gente vai responder para você essa questão. Então como você vai fazer aqui para resolver? Você vai cruzar semelhante com semelhante. Quem é o semelhante aqui do Azão Azinho de um é o Azinho Azinho do outro. Quem é o semelhante do Bzão Bzinho de um é o Bzinho Bzinho do outro. Mesmo sistema, semelhante do Czão Czinho de um é o Czinho Czinho do outro. Então você vai fazer os três cruzamentos. Azão Azinho, né, com Azinho Azinho, Bzão Bzinho com Bzinho Bzinho e Czão Czinho com Czinho Czinho. Não esquecendo que o maiúsculo é o dominante e o minúsculo é o recessivo. Então o que nós teremos? Fazendo os cruzamentos aqui, ó, a gente vai testar todas as combinações possíveis. Esse azão com um azinho do outro, esse mesmo azão com outro azinho, o azinho de um com o azinho do outro. Resumindo, a gente vai combinar todos os 4 alelos aqui. Dando o resultado, nós teremos um meio, por 50%, azão azinho, e um meio, azinho azinho. Sempre que você cruzar um heterozigoto com um homozigoto recessivo, vai dar um meio para cada. As 3 situações são a mesma. Um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Vocês perceberam? Heterozigoto com um homozigoto recessivo. Nos 3 casos deu um meio para cada. Um meio de um meio do heterozigoto e um meio do homozigoto recessivo. O que isso vai ajudar em nós? A gente determinar agora qual a chance, né, a probabilidade dele ter um descendente com esse fenótipo. Com os 3 heterozigotos. A gente vai procurar nos nossos resultados. Azão azinho, qual foi a chance de azão azinho? Está aqui, ó. 1 meio. A chance de Bzão Bzinho? 1 meio. E a chance de Czão Czinho? 1 meio. Então vamos multiplicar os 3. 1 meio de 1 vezes 1 meio de 1 e 1 meio de mais 1. Que são 3, né? Então fazendo essa multiplicação vai dar 1/8, ou 1 sobre 8, né? Que vai dar certo com a letra C. Então se você acertou, tá de boa. Bem fácil essa questão, né?
é apenas fazer o cruzamento que a questão pede e ver qual a chance de acontecer o genótipo que a questão está querendo. Próxima questão. Ele diz que em porquinhos da Índia, a característica pelo liso domina o padrão pelos arrepiados. Sempre é bom, quando você for lendo a questão, faça a sua legendazinha, para você não ficar tendo que voltar muitas vezes para ler a questão. Enquanto a cor da pele escura, né, cor negra, domina sobre a cor branca. Então a questão já te deu quais são os dominantes e quais são os recessivos. Já te ajuda bastante isso aqui. Aí ele diz lá que os genes que determinam essas características estão em pares de cromossomos homólogos diferentes. Então você já sabe que não são genes ligados. Então aqui você vai encaixar bem na segunda lei de Mendel. Aí vem a pergunta. Cruzando-se porquinhos com padrão liso e a cor negra, sendo ambos heterozigotos. Boa essa informação, viu? Que você poderia ficar na dúvida se era homozigoto ou heterozigoto. A questão já te diz que são heterozigotos. Para os dois loci, né? Podemos afirmar que a razão fenotípica, de fenótipo, é a característica que você observa, de porquinhos arrepiados, aí, ó, arrepiado é recessivo, né? E brancos é de. Então você perceba, ó, que arrepiados e brancos são recessivos. Então ele quer aquele fenótipo que tem os genótipos, as duas características recessivas. Se você não quisesse fazer o cálculo, dá para você fazer usando uma regrinha interessante quando você cruza duplos heterozigotos. Aí eu vou esperar você, né? Você aperta o pause aí, tente fazer. Quando terminar de fazer, aperta o play de novo e vê se sua resposta está corretíssima. Então, fazendo a legenda, que ajuda bastante essa legenda, você viu que lisos é dominante, então pode ser, eu coloquei azão, linha, né? Que pode ser azão, 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 azinho. Arrepiados é recessivo, azinho, azinho. Cor negra dominante, ó, Bzão, linha, né? E branca, recessivo, Bzinho, Bzinho. Então ele quer saber qual a chance de nascer arrepiados e brancos, né? Que seria mais ou menos isso aqui. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. No cruzamento em que ambos são heterozigotos. Então os dois, ó, cruzamentos de duplo heterozigotos. Aqui, se você já tem a experiência, você vai perceber que a proporção vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Sendo que 9 tem os dois dominantes, 3 é um dominante e um recessivo, 3 é um recessivo e um dominante, e 1 é recessivo, duplo recessivo. Então, com certeza, você já marcaria que 1 seria duplo recessivo. No caso, 1 para 16. Então, a resposta já mataria de cara que é 1 para 16. Só que se você não confiar nesse sistema, você pode fazer o cálculo. Cruza semelhante com semelhante, né? Azão, azinho, com azão, azinho. E Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Você não vai cruzar azão, azinho com Bzão, Bzinho, né? Que não tem como. Características diferentes. Então, combinando todos os genes, aparecerá um quarto, né, ou 25% azão, azão, 50% ou um meio azão, azinho, e 25% azinho, azinho. Na outra característica, do mesmo jeito. Um quarto homozigoto dominante, um meio heterozigoto, e um quarto homozigoto recessivo. Só que ele quer saber a frequência do duplo
homozigoto recessivo, né? Então, homozigoto recessivo vai ser 1/4, 1 sobre 4, Azinho, Azinho, e 1 sobre 4, Bzinho, Bzinho. Vai multiplicar os dois. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, igual a 1 sobre 16. Aí você fala, professor, por que eu não somo? Por que não é adição? 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Porque você vai lembrar lá na regra da probabilidade. Aqui é a regra do I. Ele é arrepiado e branco. Se fosse arrepiado ou branco, aí seria soma. Mas como é I, vai ser multiplicação. Então vai ser a chance dele nascer arrepiado, que é 1 sobre 4, vezes a chance dele nascer branco, que também é 1 sobre 4. Que dá 1 sobre 16, ou 1 para 16, letra C. Então você pode fazer das duas maneiras, né? Direto nas proporções que são definidas, 9, 3, 3, 1. Quando é cruzamento na segunda lei de dois duplos heterozigotos, você pode fazer os cruzamentozinhos separados. Então, beleza? Comparou sua resposta? Eu acho que você acertou, viu? Próxima questão. Suponha que em uma planta, os genes que determinam bordas lisas, é bom você sempre anotar esse detalhezinho, viu? Uma legendazinha. Borda lisa das folhas e flores com pétalas lisas são dominantes. Aí, ó, então você já sabe quais são os dominantes, você já sabe qual que você vai colocar a letrinha maiúscula. Em relação aos seus alelos que condicionam bordas serrilhadas e pétalas manchadas. Então, bordas serrilhadas e pétalas manchadas serão recessivas. Aí vem a pergunta, né? Uma planta dihíbrida, como se fosse o duplo heterozigoto, foi cruzada com uma de folhas serrilhadas, você já sabe que é recessivo, e pétalas lisas, você já sabe que é dominante. Então ele vai ter uma característica recessiva e a outra dominante. A questão facilitou, que diz que ele era heterozigoto. Ficou mais fácil, né? Que você fica na dúvida se essa pétala lisa era homozigoto ou heterozigoto, para esta característica. Aí vem sempre que ele coloca, surgiram não sei quantos, nasceram não sei quantos, então é por final você multiplicar o resultado por esse valor. Então foram obtidas 320 sementes. Então nasceram 320 sementes. Então, o valor que der, a fraçãozinha que der, você vai multiplicar por 320 para saber o que ele quer, né? Então, supondo que todas as sementes germinem, o número de plantas com ambos os caracteres dominantes será de quanto? Ele quer que tenha os dois caracteres dominantes no descendente. Então você vai montar o cruzamentozinho, né? E vai ver o resultado. Então, aperta o pausezinho aí, tenta fazer. Depois aperta o play. Então, fazendo a nossa legendazinha. Borda lisa dominante. Asão tracinho, né? Asão linha. Que pode ser homozigoto ou heterozigoto. Serrilhada recessiva, azinho, azinho. Pétalas lisas, dominante. Bzão, linha, né? E pétalas manchadas, Bzinho, Bzinho. Ele diz que é uma planta dihíbrida. Se dihíbrida quer dizer o quê? Duplo heterozigoto. Foi cruzada com uma de folhas serrilhadas. Tá aqui, ó, serrilhadas. Azinho, azinho. E com pétalas lisas. Bzão. Só que o Bzão ele disse que ela era, a questão disse que era heterozigoto, né? Então você não vai ficar na dúvida, receber Bzão ou Bzinho. E se ele não dissesse que era heterozigoto, você nem ia saber se a pétala lisa era homozigoto ou se era heterozigoto. Então a questão já te deu isso. Então fala o cruzamento, semelhante com semelhante, né?
um heterozigoto com um recessivozinho, né? Vai dar um meio para cada. E agora aqui é o cruzamento de dois heterozigotos. B1, Bzinho. Vai dar aquela proporção que você já conhece. Um quarto homozigoto dominante, um meio heterozigoto e um quarto homozigoto recessivo. Só que ele quer saber qual a chance de aparecerem descendentes com ambos os dois caracteres dominantes. Então sempre a questão vai ter que te dizer como é que ele quer esse descendente, né? Então, com os dois caracteres dominantes, você tem duas opções. Aqui onde a questão pega a gente, ó, que tem duas opções. Nesse cruzamento aqui, ó, a gente sabe que vai ser dominante só azão, azinho. Então não vai ter azão, azão. Então um vai ter azão, azinho. Só que o outro, ó, pode ter o dominante Bzão, Bzão, ou o dominante Bzão, Bzinho. Então você vai ter que fazer os dois resultados. Ele sendo azão, azinho, Bzão, Bzão, e ele sendo azão, azinho, Bzão, Bzinho. E você tem duas possibilidades. Se a questão dissesse que era dominante ou homozigoto, ficaria mais fácil. Mas ele disse apenas dominante. Você vai testar, vai ser um meio de azão, azinho, vezes um quarto de Bzão, Bzão, que vai dar um oitavo, né? Ou 1 sobre 8. Isso ele sendo homozigoto dominante. Se ele for heterozigoto, vai ser a chance dele nascer azão, azinho, que é um meio, vezes a chance dele nascer heterozigoto, Bzão, Bzinho, que também é um meio. Vai dar um quarto, né? 1 sobre 4. Como é que você vai fazer? Então, como ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, então ou ele nascer Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Então vai entrar na regra do ou lá nas probabilidades. Como é ou significa soma. Então você vai somar o resultado de 1, que é 1 oitavo, dele ser Bzão, Bzão, mais o resultado de 1 quarto dele ser Bzão, Bzinho. Somando os dois dá 3 oitavos. Então a resposta é 3 sobre 8. Só que não tem 3 sobre 8 na alternativa, por quê? Porque ele quer em cima de 320 sementes. Então você vai multiplicar 320 vezes 3 oitavos. E vai dar 120. Resposta letra A. Qual foi a dificuldade dessa questão? É porque ele disse apenas com caracteres dominantes. E não especificou se era homozigoto ou heterozigoto. Então você tem que testar duas probabilidades, as duas chances. De nascer azão, azinho, Bzão, Bzão, ou azão, azinho, Bzinho, Bzinho, Bzão, Bzinho. Então você vai ter que somar as duas respostas. Isso ele colocou mais para complicar a situação, né? Senão, se ele tivesse especificado que era um dominante homozigoto ou um dominante heterozigoto, ficaria bem mais prático. Então, como ele pode ser um ou outro, esse ou vai representar a soma. E no final você pega o resultado e multiplica pelo número de indivíduos que nasceram. Tranquilo? Próxima questão. Diz que de um casamento entre indivíduos normais. Normais é só você, mesma coisa você dizer que apresenta pigmentação, né? Para o caráter pigmentação da pele, nasceu uma menina albina. Então, dois indivíduos que têm a pigmentação normal, né? Que apresenta a pigmentação, dois indivíduos tiveram a menina albina. Qual a chance do próximo filho também ser albino? Como ele não especificou se vai ser menino ou menina, né? Ele não especificou o sexo, então você não vai precisar multiplicar por um meio. Você consegue responder? Aperta o pause aí, tente responder. Quando terminar, aperta o play de novo. Então, se você percebeu, com a pigmentação ela é dominante.
azão linha. Você não sabe se é azão, azinho, né? E o albino é recessivo. Então, a chance desse casal ter mais um filho também albino. É simples. Se esse casal que tem pigmentação normal tiver filhos albinos, com certeza eles são heterozigotos, porque esse recessivo azinho e azinho, que dá o albino, tem que ter vindo dos dois, de um e de outro. Então, por raciocínio, você sabe que eles são heterozigotos. Então, cruzamento de dois heterozigotos vai ser aquela proporção, né? Um quarto homozigoto dominante, um meio heterozigoto e um quarto homozigoto recessivo. Quem é o homozigoto recessivo? O albino. Ele quer saber a chance de nascer albino, que é o azinho, que é 1 sobre 4. Se você dividir 1 por 4 dá 0,25, que é a mesma coisa de 25%. Então, 25%, letra D. Essa aqui foi bem simplesinha, né? Facílima, não tem erro. Essa próxima, ele quer saber o número de tipos de gametas que o indivíduo com esse genótipo azão, azinho, bezão, ou azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, pode produzir. Pode perceber que ele é totalmente homozigoto dominante, né? E agora, você consegue calcular quantos tipos de gameta ele pode produzir? Então, vamos lá, né? Aperta o pausezinho aí, tenta fazer, e já já você termina. Então é simples. Você pode perceber, ó, que cada par de alelos vai originar um tipo de gameta. Então, ó, azão, azão, ele origina apenas azão. O bezão, bezão, ele origina apenas o bezão. E o cezão, cezão, ele origina apenas o cezão. Então, como esse gameta vai carregar um de cada, né? Então, você vai poder formar gametas azão, bezão, cezão. A pessoa que não pode formar Czinho, porque não tem no original Czinho, nem Bzinho e nem Azinho. Fala, pessoal, então cada um aí dessa dupla pode formar um. Então só vai ter um tipo de gameta, que vai ser o Azão, Bzão, Czão. Fala, professor, mas se eu não quiser fazer desse estilo, posso usar uma fórmula? Pode. Pode usar a fórmula 2 elevado a n. Sendo que o n é o número de heterozigotos. Você falou, professor, ele não tem nenhum heterozigoto. Ele é todo homozigoto dominante. Então pronto, se não tem nenhum heterozigoto, então n vai ser 0. 2 elevado a 0 é 1. Então quantos tipos de gametas pode formar? Só um, que é esse aqui. Azão, Bzão, Czão. Você pode formar um tipo, letra B. Facílimo, né? Se ele tivesse aí um heterozigoto, já seria 2 elevado a 1. Já seria 2 tipos de gametas. Como não tem nenhum, o número elevado a 0, né, o expoente 0, é igual a 1. Tranquilo? Essa aqui também foi facinha, né? Boa demais. Mais uma questão. Com relação a esse lobozinho da orelha, né? Então ele traz a figura e nós temos aqui dois tipos de lobos de orelha. Nós temos o lobo do tipo livre ou solto, né? Você pode chamar descolado, que ele é dominante. Aqui a letra, o Ezão, ele representou com a letra E, né? Maiúsculo. E o Ezinho, que é o recessivo, que é do lobo preso, você pode chamar colado. Tranquilo? Aí ele trouxe os possíveis genótipos para cada tipo desses lobos, né? Do lobo livre e do lobo preso.
Isso aqui você não vai precisar de cálculo, né? É puramente raciocínio. Então, tente fazer aí, marque a correta e vamos já trazer a resposta. Então, o lobo livre, como ele é dominante, ele pode ser ezão, homozigoto, ou ezão-ezinho, heterozigoto. Agora o lobo preso, ele é recessivo, então ele só pode ser ezinho-ezinho. Então ele pode ser ezão-ezão, ezão-ezinho ou ezinho-ezinho, que vai dar na letra E, ou letra D, né? Nem tem letra E, já tem tanto E aí, né? Letra D. Essa aqui foi facílima. E é questões de vestibular, né? Essa aqui a gente já traz heredogramas. São questões que a gente precisa ter bastante cuidado, viu? Porque às vezes ela tenta confundir a gente, a falta de atenção, a pressa. Então a pessoa aqui, chamada Renata, que ela identificou como sendo o número 3, o primeiro aqui, número 3, né? 3.1. Como é que eu identifico o 3.1? Eu vou atrás. Ó. Quem é o 3? Esse aqui é o 3. 3.1 vai ser esse aqui, ó. E por sinal, tá até quadrado ali, né? Tem que ser Renata ali. Então, Renata, cuja avó materna e avô paterno eram albinos. Opa, já deu informação aqui, ó. Eram albinos. Ele até marcou, olha, aqui está marcado de vermelho. É albino. Então, você vai procurar aqui, ó. Marcado com vermelho. É albino. Então, ele tem um avô e uma avó albinos. Ela estava preocupada com a chance dela transmitir esse alelo dos avós para seus filhos. Ele quer saber, ela, ou ele aqui no caso, né, que é o quadradinho, o masculino, quer saber qual a chance, a probabilidade de não ser, olha, ó, de não ser portadora deste alelo. Qual a chance desse indivíduo aí, 3.1, não ter esse alelo, não ter o gene azinho? Você tem um tempinho para responder, aperta o pause aí, responde e venha já conferir sua resposta. Então, ó, com certeza, o pai, vem aqui, ó, os pais do Renato, né? Com certeza eles são heterozigotos. Você fala, por que você sabe que eles são heterozigotos? Porque primeiro eles têm a pigmentação normal, né? Então eles são dominantes. Só que um gene dominante veio de um, né? E com certeza o gene recessivo veio dos albinos. Avô e avós do Renato. Então com certeza esse 2.1 e 2.2, como nós estamos vendo aqui, ó, o 2.1 e o 2.2, que seria a geração F1, com certeza são heterozigotos, porque esse genezinho, ó, Azinho de um e Azinho de outro, foram enviados pelos albinos, seus pais. Então, o cruzamento desses heterozigotos, vamos ter o resultado lá. 1/4 azão-azão, 1/2 azão-azinho e 1/4 azinho-azinho. Então, ela quer saber a chance de não ser portador desse gene azinho. O único que não é portador do gene azinho é o azão-azão. Então a chance dela ser, dele no caso, né? Ser azão-azão é 1/4. E vai dar aqui na letra B. Tem 1/4 ou 25% de chance de ser azão-azão. Facílimo. Essa aí você acertou com certeza. Vamos trabalhar agora plantas, ervilhas, né?
Você estava com saudade das ervilhas lá do Mendel. Característica: ervilha amarela, ervilha verde, né? Se você assistiu nossa aula lá, você já sabe quem é dominante e quem é recessivo, né? Ele disse que uma planta, que ele chamou de A, e outra, que ele chamou de B. Planta A e planta B, é bom você memorizar isso aqui, né? Para não confundir. E tem ervilhas amarelas, com genótipos desconhecidos, que se ele dissesse ficaria fácil, né? Foram cruzadas com as plantas que ele chamou de C, que tem ervilhas verdes. Então A e B são amarelas e C são verdes. O cruzamento da ervilha A com a ervilha C originou 100%, olha a dica aí, ó, 100% de ervilhas amarelas. Então, se você puxar lá para a primeira lei de Mendel, né? Opa, a característica aparece 100% é a dominante. Então, a amarela é dominante. E o cruzamento da planta B com esse C, né? Aí originou 50% de ervilhas amarelas e 50% de ervilhas verdes. Aí você já começa a matar a charada, né? Aí ele quer saber agora os genótipos dos três, de A, B e C, respectivamente, quer dizer, na sequência. Então, aperta o pause aí do vídeo, respondam e já voltamos com a resposta. Então, se A e B são amarelas e C é verde, então o cruzamento de A, da planta A com C, se apareceu todas amarelas, é porque a amarela é dominante. Então A vai ser Vzão. Só que eu não sei se é Vzão ou Vzinho. Mas como verde é recessivo, então verde, que é o C, é Vzinho. A única maneira desse cruzamento de uma amarela com a verde dar 100% amarela é se o amarelo for homozigoto dominante. Vzão. Então já sei que o A é Vzão. Eu já sei que o C é Vzinho. Agora vamos testar o B. Quando cruzou a planta B com essa C, apareceu 50% amarela e 50% verde. Para aparecer metade para cada um, se você lembrar dos cruzamentos anteriores, é se for um heterozigoto, Vzinho, com um recessivo, Vzinho. Como o C, você já sabe que é o recessivo, né? Vzinho, então o B vai ser Vzão. Então vai ser o A, Vzão, o B, Vzão, e o C, Vzinho. Qual será a correta? Se é respectivamente, então primeiro vai ser o A, Vzão, o B vai ser Vzão, como você viu aqui, né? E o C vai ser Vzinho, porque ele é verde, né? Então vai dar na letra C de correto. Com certeza você acertou. E se você acertou todas essas questões aqui, viu? Você já é um forte candidato a se dar bem nas questões sobre leis de Mendel. A gente agradece a atenção. Vamos voltar com mais questões de genética nos próximos vídeos. E fiquem atentos, viu? Quem está sempre postando vídeos no nosso canal Anderson Ciências. Então, até mais.